Muitas crianças são consideradas desatentas, com dificuldade, mas quando na verdade o problema pode ser que não foi entendido como de fato funciona o processo ou o sistema de escrita. Ou pior ainda, alguns acham que o processo de escrita e de leitura ocorre assim, de forma aleatória, de forma espontânea, sem nenhuma intencionalidade. Será que é isso mesmo? Para entender como funciona esse processo, é importante a gente saber quem veio primeiro, a escrita ou a fala? E aí? Mas antes, eu quero me apresentar a você. Eu me chamo Luara Gomes, sou professora pedagoga, especialista em alfabetização. E se você caiu aqui nesse vídeo é porque você tem interesse em saber como funciona o processo de escrita, o processo da alfabetização no seu filho ou no seu aluno. Então fique aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, por favor, para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para mais educadores e também interessados nesse assunto. Toda semana, quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal para vocês, sempre com uma reflexão, uma dica sobre a alfabetização, um assunto que eu gosto muito aqui de falar para vocês. Mas sem mais, vamos voltar para essa temática tão importante? Será que primeiro a criança ela desenvolve a fala ou a escrita? Isso deixa claro que primeiro a criança ela aprende a desenvolver habilidades orais e depois disso ela consegue aprender o processo de escrita e leitura. A criança ela desenvolve habilidades orais antes de aprender a ler e a escrever. Enquanto alguns acham que aprender a ler e a escrever a criança aprende de forma espontânea, sozinha, mas não. Existe um processo para que, de fato, a criança ela consiga compreender como funciona isso. Os professores alfabetizadores, eles precisam conhecer como funciona o sistema de escrita alfabético. Nisso é importante o educador saber que as letras, elas representam sons e que o processo da leitura e da escrita existe um ensino explícito, onde tem um começo, um meio e um fim. Então, não é intuitivo a criança somente dar um livro para ela ou algum alfabeto para ela com letrinhas móveis que ela vai aprender a ler sozinha. Existe uma intencionalidade, um processo. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 estratégias que o professor pode aplicar em sala de aula para que a criança aos poucos ela vá se apropriando de como funciona esse processo aí tão importante que é a alfabetização. Na quinta dica, fica até esse vídeo porque ela é essencial para que você consiga ajudar o seu aluno a ler e a escrever corretamente. O Arthur Gomes de Moraes, ele estruturou o sistema de escrita alfabético na verdade, em 10 habilidades. Nesse vídeo aqui eu vou comentar as 5 habilidades que ele comentou que é essencial que a criança ela passe por esse processo, ela entenda esse processo. E no outro vídeo eu vou gravar mais essas 5 habilidades, tá bom? Então vamos lá para a primeira habilidade, ou o que a criança ela precisa entender aí para que ela consiga ser alfabetizada. É importante a criança então a entender que as letras elas não podem ser inventadas, criadas, que são diferentes de números e também símbolos. Uma dica para a criança entender que letra não pode se misturar com números, eu gravei um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, sobre a história dos reinos, das letras e também dos números. Isso, gente, essa história é muito engraçada, muito legal, porque além de ensinar que letra não pode se misturar com número, já vai ajudando a criança a entender que a maioria das palavras aqui no nosso idioma português é sempre formada por uma consoante e uma vogal. Além também de atividades que vocês
podem desenvolver com as crianças para eles pintarem, né? Coloque ali numa folha, letra, números, símbolos misturados. Por exemplo, de vermelho a criança vai ter que pintar os números, de amarelo os símbolos e de azul as letras. O segundo fator que a criança ela precisa saber, que faz parte do processo da alfabetização, é que as letras ela têm formatos fixos e que pequenas variações a gente pode transformar essa letra em outras letras também. Uma dica de atividade para trabalhar essa habilidade, esse entendimento aí nas crianças, eu gosto muito de usar este tabuleiro aqui, olha. E aqui a criança, ela pode formar diferentes letras. Por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês essa cartilha. E aí ela vê o desenho e tem todas essas peças aqui para ela poder montar. Eu vou tentar montar aqui com vocês a letra A. Então, a letra A gente vai precisar de duas plaquinhas. Essa aqui é azul, vou tentar montar aqui, gente. Não estou aqui olhando de forma correta, mas aí vai dar certo, ó. Olha lá, já criando forma. Ó, esse aqui é o traçado da A. Então, uma dica é essa daqui, tá bom? Tem outras também que vocês podem encontrar aí na internet, mas essa é uma das dicas. Esse tabuleiro aqui, eu comprei num aplicativo, e aí eu vou deixar também o link para vocês, tá bom? Nesse tabuleiro aqui as crianças gostam muito. E aí o legal é que elas também podem, elas conseguem formar números aqui também com esse tabuleiro. É muito, muito legal, elas gostam muito. Um outro detalhe muito importante que a criança ela precisa entender, que é a terceira estratégia, né? Ou terceiro ponto que a criança precisa saber, é que numa palavra, as letras ela tem lugares fixos. Porque quando a gente troca uma letra de lugar, a gente muda completamente o sentido da palavra. Por exemplo, vamos imaginar que vocês estejam aí trabalhando algum livro com eles, vocês podem selecionar algumas palavras desse livro previamente, e aí vamos imaginar, vai aparecer aqui na tela, a palavra gola, né? De gola aqui da roupa, por exemplo. E aí, vocês vão fazer a leitura com a criança dessa palavra, e aí vocês vão remover, conforme vai aparecer aqui no vídeo para vocês, a palavra A. E aí, percebeu que palavra nova a gente conseguiu formar? Tirando a letra A, formou a palavra go, né? Vocês podem fazer isso com outras palavras, é muito, muito legal elas terem essa percepção aí. O quarto fator importantíssimo que a criança ela precisa entender é que numa palavra você pode repetir a mesma letra. Muitas crianças acham que elas não podem fazer isso numa palavra. Não pode repetir, já usei a letra A aqui, não posso colocá-la de novo. É até engraçado isso, né? Elas criaram esse padrão aí. Uma habilidade, uma estratégia que vocês, na verdade, podem usar é o próprio nome delas, trabalhar o nome delas. Quais vogais no seu nome são repetidos? Aí pode também trocar a plaquinha com um amigo ou fazer a comparação ali com o nome do amigo, com o dela. Quais vogais ali do nome de vocês se repetem, são iguais? Pode também fazer esse estudo desses nomes com os nomes dos familiares, que eles gostam muito também de trazer um pouquinho da família para o momento da sala, compartilhar com o aluno. Agora chegou o momento de a criança entender esse quinto fator muito importante. Depois que ela passar por essas 4 aí estratégias, é importante a criança entender que existem algumas regras aí do nosso sistema de escrita. Por exemplo, são as regrinhas ortográficas. Vocês podem criar até um quadro com eles na lousa, bem grande, talvez em papel pardo, enfim. Usem aí da criatividade de vocês. Vocês podem colocar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Qual é a regra? Por exemplo, o RR. Nunca a gente pode começar uma palavra com RR.
mesmo que esse RR raspe a nossa garganta, algo que eu gosto de explicar aqui com os meus alunos. Um R treme a língua, dois R's raspa a garganta. Mas aí que vem a dica, por exemplo, a palavra rato. Opa, raspou minha garganta, então é com RR que eu começo? Não, não pode. Início de palavras que tem ocorre, raspa a nossa garganta, a gente não pode colocar dois R's no início, é apenas um R. Mas, se um R está no meio da palavra, como em cadeira, e tremeu a nossa língua, eu uso apenas um R. Então, eu comentei aqui com vocês nesse vídeo 5 fatores importantes que a criança ela precisa entender para que de fato o processo de alfabetização do seu aluno possa ocorrer de forma efetiva. Fiquem ligados aqui no canal, porque o próximo vídeo eu vou comentar outros 5 fatores que são importantíssimos. Você, professor, entender e a criança mais ainda entender para que de fato ela consiga ser alfabetizada. Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!